tudo bem? Eu sou a Laura e nós vamos falar sobre poesia marginal. Nós utilizamos o texto teórico O que é Poesia Marginal, de Glauco Matoso, e nós vamos falar dos poetas Chacal, Ana Cristina César, Francisco Alvim, Cacaso e Leminski. Bom, eu vou começar falando sobre o texto teórico. Glauco Matoso, ele começa esse livro explicando o que é marginal, o que essa palavra significa. E ele diz que essa palavra primeiro foi usada nas ciências sociais para especificar o indivíduo que vive entre duas culturas em conflito, ou que, tendo se libertado de uma cultura, não se integrou à outra, ficando assim à margem das duas. O sentido dessa palavra de não integrado passou a ser usada de forma pejorativa para uma minoria discriminada, tornando-se assim um sinônimo de delinquente ou criminoso. Então, tudo que não se enquadrasse no padrão estabelecido era considerado marginal. Então, o que é poesia marginal? É interessante que Matoso ele diz que a palavra marginal ela não tem um sentido definido, assim como a poesia. Ambas palavras são muito difíceis de serem definidas. Aí ele diz aqui, antes de tudo, veremos que, se a palavra marginalidade explica pouco, a palavra poesia também não significa algo definido. Para entender, então, a poesia marginal, vale a pena olharmos por uma lente histórica. Nesse slide, tem uma linha do tempo com datas relevantes para o surgimento desse estilo. Vemos aqui, em 1922, o início do modernismo no Brasil. Esse período ele foi mencionado por Matoso por diversas vezes durante o livro, pois foi no modernismo em que foi possível abrir uma porta para uma nova forma de se criar arte, dando liberdade aos artistas. Então, os poetas, por exemplo, não precisavam mais seguir um padrão clássico para poder escreverem poesia. Já as outras datas, elas são do período da ditadura. Esse período é importante, pois foi nele em que a poesia marginal surgiu. Então, para entender como ela apareceu, vamos voltar um pouco para volta do início mesmo da ditadura militar, em que havia, né, a censura e haviam até medidas violentas contra os opositores, principalmente após o AI-5, em 1968. Essa censura, essa pressão, ela gerou uma necessidade da população de se opor à realidade que eles estavam vivendo. Então, muitos artistas, eles sentiam a necessidade de criar músicas, por exemplo, criticando o governo. Esse grupo foi responsável pelo movimento da contracultura, que é isso, que é um movimento que é contra a ditadura. Tanto é que muitos desses artistas foram perseguidos, uns deles fugindo, buscando abrigo em outros países. Nos anos 70, um outro movimento apareceu, o chamado Tropicália. E esse movimento ele incorporou elementos do rock e do movimento hippie. Sendo assim, esse movimento, ele, como se diz,
ele não necessariamente ia contra o governo de forma direta, mas por ter elementos que iam contra o padrão, eles eram discriminados também. Então, o Matoso, ele menciona, né, ele fala sobre o modernismo, ele fala sobre a contracultura e Tropicália para nos dizer que essas três formas ajudaram a formar a poesia marginal, de certa forma. E ele diz, na verdade, que a poesia marginal, ela assimilou a contracultura. Então, contracultura e poesia marginal não são a mesma coisa. Como, como que a gente sabe, então, onde que está a poesia marginal nessa linha do tempo? A resposta estaria na geração Deslumde, que aconteceu nos anos 70. Ela foi despertada por elementos tropicalistas e também sofrendo influência pelos hippies. Os artistas, né, que faziam parte desse grupo, dessa geração, eles não queriam necessariamente falar sobre política. Eles queriam falar sobre a realidade deles. Eles abordavam temas considerados tabus, como drogas ou sexo livre. E lembrando que nesse contexto ainda estava acontecendo a ditadura. E não era possível publicar esses livros porque, novamente, os temas eles eram considerados tabus. Então, muitos artistas começaram a imprimir esses textos publicar esses textos de forma clandestina, ou também chamada de marginal. Vale mencionar que esse processo de publicação ele era feito em mimeógrafos. Então, poesia marginal pode ser chamada também de geração mimeógrafo. Então, falando agora sobre as características de um poema marginal, o primeiro mencionado é a linguagem, que era popular, podendo conter palavras consideradas chulas, podendo usar um linguajar do cotidiano. E o Matoso nos faz pensar que nos faz perguntar se toda poesia com vocabulário chulo é um poema marginal. A resposta é não, pois já haviam poesias, já haviam textos com vocabulário do cotidiano. Isso não é uma característica única da poesia marginal. Um outro elemento é o tema. E como foi mencionado antes, os artistas eles falavam da realidade deles, eles falavam do que eles viviam. E como eles viviam em um período de ditadura, claro que muitas das poesias deles tinham um certo engajamento, né? Eles criticavam criticavam a sociedade, né, em que viviam. Também podiam utilizar outros temas, como o erótico ou pornografizado. Esse primeiro trecho aqui retirado, ele fala sobre esses temas e Matoso ele diz que esses são tratados como parte do cotidiano. E eu gosto de pensar que
que a poesia marginal, ela não precisa de um artista engajado, mas ela transforma o artista em uma pessoa engajada. Essa foi uma conclusão interessante que tirei do texto. Mas, enfim, o segundo trecho, ele é importante porque como a poesia marginal tinha bastante elementos do rock e também falava sobre droga, esse é um elemento único. Quer dizer, não necessariamente único, mas ele é mais específico do poema marginal. Aí o Matoso ele fala que, embora o coloquial da geração mimeógrafa possa ser comparado ao modernismo, né, nenhum poeta modernista tematizou droga ou rock. Aí então ele está relacionando a linguagem com o tema, porque, como eu falei, já havia, né, o vocabulário cotidiano em outras em outros em outras épocas, e uma delas foi a do modernismo. Agora falando sobre a forma de impressão. Eu mencionei que ela era feita de forma clandestina ou de forma independente. Eu vou usar a palavra independente porque ela é melhor. Eles usavam essa máquina daqui chamada de mimeógrafos e tinha um formato de apostila. Aí, se a gente fizer a mesma pergunta que a gente fez para a linguagem, para a forma de impressão, se toda poesia impressa de forma independente, não, se poesia feita de forma independente pode ser uma característica única da poesia marginal, a resposta seria não. Porque, por exemplo, o cordel também ele é feito de forma independente. Aí eu peguei aqui uma imagem de um cordel, de literatura de cordel, retirado do livro mesmo, porque o Matoso ele menciona que já havia outras formas de se criar, de se publicar, sem precisar de uma editora, por exemplo. Então, a conclusão é que essas características, tema, linguagem e formas de expressão, são características, mas elas não são determinantes para poesia marginal, pois, como já vimos, existia, por exemplo, literatura de cordel, que além de ser publicada de forma independente, era utilizada um linguajar cotidiano. E literatura de cordel não é poesia marginal. Então, já que poesia, poema, já é de difícil definição, eu acho que compensa agora olharmos para os poetas marginais, para entender melhor. Então, eu vou passar agora a fala para minha colega. Oi, meu nome é Juliana, eu vou apresentar sobre o poeta Chacal. Bom, eu vou falar sobre 3 poemas do Chacal, os poemas selecionados pela professora, e antes eu vou fazer uma breve alusão assim, sobre alguns pontos importantes sobre o Chacal, que fazem parte da produção poética dele, que é importante ressaltar. Bom, o Chacal é um pseudônimo, né? O nome dele é Ricardo de Carvalho Duarte. O Chacal ele é natural do Rio, ele foi aluno da UFRJ. O Chacal ele é uma das referências, e aí foi um dos primeiros poetas brasileiros na década de 70, que foi quando explodiu o movimento da poesia marginal, a fazer uso do mimeógrafo na produção de suas artes. O mimeógrafo é essa máquina de impressão aí que a minha colega já apresentou para vocês. Desde 1990, o Chacal ele é diretor do CEP 20.000, que é o CEP do Rio,
O CEP é o Centro de Experimentação Poética, que acontece no Rio de Janeiro também. O CEP, ele é um espaço, né, de arte e experimentação livre, onde tem microfone livre para recitar, cantar, rola performance e experimentações poéticas dentro desse espaço também, e é tudo coordenado e dirigido pelo Chacal. Além disso, também ele faz parte de uma coletânea importantíssima, que é a coletânea do livro de 26 poetas hoje, organizado pela escritora e crítica literária Heloísa Buarque de Holanda. A Heloísa também ela foi professora do Chacal na UFRJ, então ela fazia essa ponte entre a academia e essa poesia marginal. Pode passar. Aí, os poemas que eu vou estar apresentando para vocês hoje são 3 poemas. O primeiro é o Sara, que eu vou estar lendo aqui com vocês. Sara. Se Sara sarar de sarampo, Sara será sereia, pois Sara não é feia, embora não seja um anjo, Sara merece um solo de banjo. Bom, fazendo um breve comentário aí sobre esse poema, é um poema, poesia composta de uma única estrofe com 5 linhas, né? Um poema bem curtinho. Ele tem presença de fanopeia, melopeia e aliteração, né? Nos sons do Sara, do Sará, e do sereia e o feia, aí. E o anjo, o banjo também. Tem rimas de A, B, B, A, que são essas rimas destacadas aí para vocês. E também tem repetição das vogais E e A. Bom, fazendo uma breve interpretação sobre esse poema, é um dos poemas, assim, dentre todos os que eu vou estar analisando aqui, é um dos mais curiosos, assim, para mim, que é esses pontinhos aí substituindo a letra O, né, no poema. Para mim, no começo foi um mistério, mas aí depois eu entendi que esses pontinhos aí era meio que uma alusão à própria doença do sarampo. E aí o Chacal meio que faz a substituição do O por esses pontinhos e espalha os pontinhos por todo o poema, da mesma forma que a doença sarampo se espalha pelo corpo, assim, fazendo essa alusão à doença no poema Sará, de uma forma assim bem dinâmica e bem inteligente, assim. O próximo poema é o poema Relógio. Pode passar, Bruno. Bom, vou estar lendo aqui e analisando com vocês. Relógio. Com Deus me deito, com Deus me levanto. Comigo eu calo, comigo eu canto. Eu bato um papo, eu bato um ponto. Eu tomo um drink, eu fico tonto. Bom, como comentário, é um poema de uma única estrofe, né, com 4 linhas, composto de rima A, tem presença de melopeia, fanopeia e logopeia, repetição do eu aí, e o mi, presente na fala, que eu coloquei essa observação aí sobre o mi, que é com Deus me deito, com Deus me levanto, é uma característica dessa linguagem informal, essa linguagem chula, presente na poesia marginal. Bom, como interpretação, esse poema faz meio que uma releitura daquela famosíssima, né, e conhecida, assim, oração que as pessoas fazem antes de dormir, quando acordam, que é aquela oração. Com Deus eu deito, com Deus me levanto, em nome de Deus e do Espírito Santo. Se eu não me engano, essas duas últimas linhas é assim mesmo que fala. O Chacal meio que faz uma releitura dessa oração de uma forma mais boêmia, mais poética, trazendo essa releitura de uma oração para um cotidiano, né? Que ele fala, eu tomo um drink, eu fico tonto, eu bato um papo, eu bato um ponto. Uma forma bem cotidiana mesmo, do trabalho, eu tomo um drink no bar com os amigos e tal. Essa releitura, assim, de um cotidiano poético, né? Vamos dizer assim, o Chacal faz muito essa brincadeira com alusões cotidianas, assim, nas poesias dele. Bom, o próximo poema pode passar, Bruno. É o poema Um Poeta Não Se Faz com Versos. Esse eu vou estar lendo ele por completo aqui com vocês e fazer uma interpretação. Bom, um poeta não se faz com versos. O poeta se faz do sabor, de se saber poeta, de não ter direito a outro ofício, de se achar de real utilidade pública, escrevendo, criando. O que pesa é não se achar louco, patético, quixote inútil,
como quem fala sozinho, como quem luta sozinho. O que pesa é ter que criar, não a palavra. Pode passar, Bruna. Mas a estrutura onde ela ressoe. Não um versinho lindo, mas o jeitinho dele ser lido por você. Não o panfleto, mas o jeito de distribuir. Quanto a você, meu camarada, que à noite verseja para de dia, cumprir seu dever como água parada, fica aqui uma sugestão. Se engavete junto com seus sonetos, porque meu sangue vai rolar, porque muito sangue vai rolar e não fica bem manchar tão imaculadas páginas. Bom, fazendo um breve comentário sobre esse poema, né? Eu vou fazer uma interpretação mais elaborada com vocês depois. Esse poema, como vocês podem perceber, ele não tem uma presença de rima, ele tem um metro muito irregular, tem presença, mas, no entanto, ele tem presença de fanopeia e logopeia, né? Como vocês puderem ver, é um poema composto de 5 estrofes, então eles são com linhas muito irregulares, né? Então o metro dele é meio incerto, assim, vamos dizer. Como interpretação, bom, eu acho que esse poema, a ideia do Chacal é fazer essa desconstrução de que um poeta não se faz com versos, né? Ele que teve essa vida meio que teve essa vida acadêmica, uma vida mais padronizada, assim, enquanto estudante de uma universidade, né, onde existem padrões para se especificar o que é uma poesia, o que é um poema, o que é um poeta, né, ele traz essa ideia de que o poeta não se faz com versos, né, como ele mesmo fala, que o poeta ele se faz do sabor de ser poeta, né, que o poeta, ele, não nessa parte que ele fala, mas não o panfleto, o jeitinho de distribuir, ou seja, ele, enquanto referência dessa produção de mimeógrafos, né, ele mesmo produzia, editava, e essa ideia de que um poeta não se faz com versos, que o Chacal, na minha interpretação, tenta transmitir nesse poema, é isso, de que o poeta ele tem que estar presente, sabe? Ele tem que ser, ele mesmo tem que se colocar nas suas obras e tomar conta dela desde o primeiro momento até o momento em que ela atinge o seu público. Então, esse finalzinho que ele faz meio que uma sugestão, né, que ele fala, não se engavete junto com os seus sonetos, né, porque muito sangue vai rolar e não fica bem você manchar tão imaculadas páginas. Então, essa parte que ele fala se engavete junto com seus sonetos, então, seus sonetos acadêmicos, padronizados e tal. Porque um poeta, ele não se faz disso, sabe? Ele se faz do ser poeta mesmo, do sabor de ser poeta, né? De se colocar ali na produção e participar, entregar o jeito que você distribui o seu panfleto com a sua obra, diz de você enquanto poeta, diz como você é um poeta, né? Então, acho que a ideia que o Chacal tenta transmitir nesse poema, de que um poeta não se faz com versos, é isso, de desconstruir um pouco essa ideia de que, para ser poeta, os seus versos precisam ser bonitos, né? E não, para ser poeta, não é só isso, né? Como o próprio Chacal fala, que o poeta, ele não se faz só de um versinho lindo, né? Ele se faz do sabor de ser poeta. Bom, gente, é isso. Muito obrigada. O meu colega agora vai apresentar o próximo poeta para vocês. Oi, meu nome é Michael e eu vou falar para vocês hoje sobre a Ana Cristina César, ou como ela também é chamada em alguns momentos quando estão citando o eu lírico dela, né, presente na poesia dela, de Ana C. Porque a Ana Cristina tem muito disso, de um eu lírico, um sujeito ficcional que se apresenta ali como o eu lírico da obra dela, né? Um perfil bem rápido aqui dela, ela nasceu em 52 no Rio e faleceu em 83 também no Rio. Então ela faleceu com 31 anos, é uma poeta que aí ela então não tem uma obra muito extensa, mas a obra dela é de grande impacto. Ela estudou letras na PUC-Rio, mas depois também teve formação complementar e posterior ela fez mestrado em comunicação e mestrado também em tradução, inclusive fora do Brasil. Ela foi poeta, crítica literária, professora e tradutora, ou seja, né, dá para ver que foi uma pessoa que dedicou a vida inteira nesse meio
né, da produção literária, da leitura, escrita, tradução, então ela dedicou a vida dela inteira a isso. Inclusive, ela aborda muito o próprio processo de escrita na poesia dela. Ela também é uma das principais referências aí dessa geração mimeógrafa, dos poetas marginais, né? Inclusive estando presente também na antologia 26 Poetas Hoje, da Heloísa Buarque de Holanda. Pode passar, por favor. O primeiro poema aqui que eu vou analisar é um poema sem título, e ele é construído em uma estrofe só, mas a gente consegue perceber 3 blocos distintos dentro dele. Ele tem 8 versos, esses versos eles são livres e brancos, ele não apresenta rima, mas ela usa de outras possibilidades aqui para poder construir esse poema. Vou ler ele agora com vocês e fazer uma análise breve. Tem uma folha branca e limpa a minha espera, mudo convite. Tem uma cama branca e limpa a minha espera, mudo convite. Tem uma vida branca e limpa a minha espera. Bom, a gente pode ver por esse primeiro bloco, né? Tenho uma branca e limpa a minha espera, mudo convite. A gente tem essas três partes que se repetem no poema, situando ali o último bloco onde há um corte. Mas essa anáfora, essa repetição de ideia, ela é como se fosse um Ctrl+C e Ctrl+V que foi ali colado nas outras partes, né? É importante essa repetição para o que é construído. Ali naquele primeiro bloco, a gente tem uma folha branca e limpa a minha espera, um mudo convite. Essa parte ela é bem metalinguística, né? Ela aborda o próprio processo de escrita, e depois isso passa para outras áreas, né? Primeiro é a folha que convida a escrita, a cama que convida a se deitar, sempre de uma maneira muda, né? De uma maneira implícita. E aí depois tem a vida. Essa vida também faz um convite, mas vocês podem perceber que ali, nesse último bloco, a gente não tem a repetição do mudo convite, né? Então, nesse momento, é onde o convite ele é mais mudo, aí que ele está implícito mesmo, ele não chega nem a ser feito. E isso casa também com a falta de título no próprio poema. O título também é aquilo que convida à leitura, e nesse caso a gente não tem esse convite também, também é um convite mudo aqui, né? Ali a gente pode perceber, como eu deixei ali no slide, há um corte na repetição de ideia, que deixa um sentido reticente no poema. E ao mesmo tempo que ele é reticente, ele causa também uma certa dissonância, que a gente tem esse convite para adentrar o processo de escrita da poeta, e quando chega no ápice, né, que é a vida convidando ela, a gente tem o corte, então a gente tem um anticlímax. A gente pode perceber nesse poema que a esfera da logopeia e da fanopeia nele é mais trabalhada, né, a ideia que é passada e de algumas figuras que são construídas, mas a melopeia, né, o ritmo, a rima, é uma coisa que não está tão presente aqui. Pode passar, por favor, para o segundo poema. Então, o segundo poema é Flores do Mais. A gente tem aqui uma intertextualidade com o livro de Baudelaire, Flores do Mal. E esse poema também ele é construído em 25 versos livres e brancos, né? Apesar de haver algumas rimas internas ali no final, mas de maneira geral, essa parte de rima e métrica não é o foco aqui da construção da poesia. E o poema também está dividido aqui em certos blocos, apesar dele ter uma estrofe só. Então eu vou ler e fazer uma análise para vocês. Devagar escreva uma primeira letra, escreva, nas imediações construídas pelos furacões. Devagar meça, a primeira pássara bisonha que riscar o pano de boca aberto sobre os vendavais. Devagar imponha o pulso que melhor souber sangrar sobre a faca das marés. Devagar imprima o primeiro olhar sobre o galope molhado dos animais. Devagar peça mais e mais e mais. A gente tem aqui, de novo, né, a presença da anáfora, a gente tem a repetição desse devagar, 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 e depois tem uma outra repetição ali no final, mais e mais e mais. De maneira geral, o ritmo do poema, ele é lento, né, até pelas próprias imagens que estão sendo construídas, essa escrita que é vagarosa, esse primeiro contato com a escrita, de colocar uma primeira letra, de medir, de escolher as palavras, pode ver que ali é onde ela fala devagar meça a primeira pássara, aí as palavras já estão medidas e escolhidas, pássara, bisonha,
Já começa a ficar um pouco mais abstrato a ideia nesse bloco. E depois o poema vai aumentando de ritmo. Ali é onde era só agora, né, uma escrita devagar, medir, agora impõe o pulso que melhor souber sangrar sobre a faca das marés. A gente pode perceber nesse terceiro bloco até o uso de aliteração, né? O som de S se repete bastante ali naquela parte amarela. Quando chega no último bloco, né, que esse ritmo que já vem aumentando um pouco, impõe e que imprime, ele já, no final, ele já está sobre o galope molhado dos animais. O galope já traz de novo esse aumento, essa aceleração no ritmo. E que essa aceleração, ela culmina com uma nova anáfora aqui, né? E dessa vez com uma rima também. Animais, peça mais e mais e mais. Ou seja, o processo de escrita que é devagar, à medida que você tem contato com ele galopa, ele aumenta, e aí ele vai te pedindo cada vez mais a ter contato com a escrita, né? O próprio título fala isso, Flores do Mais, ou seja, lá no Baudelaire era Flores do Mal, aqui é Flores do Mais, ela pede por mais escrita, por mais ritmo, por mais contato com a literatura. Pode passar, por favor, para o terceiro. Inclusive, esse Flores do Mais, ele é um dos poemas da Ana que está presente no 26 Poetas hoje. Esse Cartilha da Cura é um poema que está presente no livro dela, A Teus Pés. O A Teus Pés, publicado em 82, ele é uma coletâneazinha publicada em editora de 3 outros livros que a Ana publicou de maneira independente, por mimeógrafo mesmo, aquela distribuição mais independente. Esse daqui, ele é o mais curto de todos, mas eu acho que ele é o mais enigmático. A gente tem aqui 2 versos livres, mas na verdade lá no A Teus Pés ele é publicado até em um verso só. E basicamente ele diz aí: as mulheres e as crianças são as primeiras que desistem de afundar navios. A gente vê que ele é sucinto, mas que ele é altamente enigmático, ele é muito irônico a um primeiro momento, né? A gente remete lá àquela ideia, aquela lei marítima, né? De mulheres e crianças primeiro, no caso de um naufrágio. Mas aqui a gente tem o contrário, né? Ironicamente é o contrário. Eles são os primeiros a sair do navio, mas aqui eles são os primeiros a desistirem de afundar navios. Esse afundar navios, de certa maneira, ele é um pouco ambíguo, ao mesmo tempo que a gente pode interpretar que eles são os primeiros que desistem de fazer o navio afundar, mas também, se a gente estender um pouco aí esse sentido, poderia ser os primeiros que desistem de afundar com o navio, né? Aquele que afunda o navio pode ser entendido também aquele que está ali até o final. Se as mulheres e as crianças são os primeiros que desistem disso, sobra o quê? Sobra aos homens afundar os navios, né? Sendo como quem provoca ou quem está ali até o final. Acho que isso mostra um pouco também da vulnerabilidade, né, a que as mulheres e as crianças estão submetidas, não por escolha, talvez, mas por imposição. São sempre quem estão às margens das decisões, mas também é importante entender que a desistência, né, de afundar o navio, de estar ali até o final, de insistir numa coisa arruinada, pode ser talvez a chave da cartilha de cura, né? A partir do momento em que você desiste de afundar o navio, que você se liberta disso, você também pode estar se curando dessa ruína. É um poema muito enigmático, então, apesar dele ser um verso só, você pode aprofundar muito nele. Mas essa foi uma das leituras possíveis que eu achei que poderia dar para ele. Vou deixar a nossa próxima companheira falar sobre o restante dos poetas e obrigado até aqui. Meu nome é Dani, eu vou falar sobre Francisco Alves, um poeta que faz fortes críticas às relações de poder no Brasil. Ele foi chamado por Chacal de poeta dos outros, porque ele se utilizava na sua poesia de espécies de personagens, que eram seus eu líricos, que encarnavam homens, mulheres, trabalhadoras, operários, e ele se utilizava dessas personas para fazer uma crítica. Por isso também que um de seus maiores críticos, o Heitor Ferraz Melo, chamou sua poesia de poesia das falas. E Ferraz, ele divide a obra de Chico Alves em 3 falas. De 1968, com a publicação Sol dos Cegos, é o momento em que ele começa a trabalhar essa questão do eu lírico. Na segunda fase, envolve ainda mais o eu lírico, além de trabalhar com encenações e se utilizar também das interações e vivências dos leitores em suas obras. A terceira fase, ele desenvolve um recurso muito interessante também, que é a utilização do silêncio, do que não está dito, do que não é mencionado, mas que também dá significado à sua poesia.
nós vamos analisar 2 poemas de Chico Alvim. O primeiro faz parte do livro Lago Montanha, de 81, está entre a segunda e a terceira fase, e a segunda poesia está presente no livro O Elefante, de 2000, e está na terceira fase da obra do poeta. Cabe mencionar também que Chico Alvim, apesar de valorizar a publicação alternativa e se utilizar dela como os outros poetas marginais, a partir da década de 80 já consegue publicar em editoras renomadas, formalizadas também. Eu vou ler o primeiro poema, que se chama Discordância. Dizem que quem cala, consente. Eu, por mim, quando calo, dissinto. Quando falo, minto. Bom, o próprio título do poema já indica a ideia central, né, que vai falar de uma discordância que é reprimida pelo silêncio. Então, é uma espécie de manifesto calado ou silenciado que é disfarçado. As duas palavras-chave são consciente e dissinto, que são muito parecidas tanto morfologicamente quanto sonoricamente. Elas se distinguem principalmente pelo prefixo com e dis, que dão a ideia de opostas, né? Com a ideia de contiguidade e de separação. Então, a gente tem a oposição entre consentir, concordar, e dissentir, discordar. Elas também são palavras muito semelhantes no sentido sonoro e rítmico. Quando a gente fala consente, dissinto, elas têm as mesma separação silábica, a mesma distribuição de sílabas fortes e fracas, e também formam uma rima aliterante, que é a repetição das consoantes. Além dessas rimas, nós temos 2 padrões básicos de rimas no poema, né? Consente, dissinto e minto. Dissinto e minto formam uma rima completa, sendo que consente é uma rima aliterante, como eu já falei. E a gente tem outras rimas internas no poema também, que é com a palavra calo, e calo também é uma rima aliterante, e calo faz uma rima interna também completa, com falo. A gente tem, então, rimas femininas ou graves, porque são todas palavras paroxítonas, e pobres, porque estão na mesma classe gramatical. Mas é interessante a combinação que o Francisco consegue fazer com elas, e a distribuição como ele coloca essas palavras no poema. Bom, ele também se utiliza da aliteração, principalmente nos 2 primeiros versos. Dizem que quem cala consente, que é a repetição da oclusiva velar. E essa repetição, junto com o ritmo silábico, dá uma espécie de cadência que se repete nos outros versos que tem a mesma sonoridade. Dizem que quem cala consente. Quem cala consente. Quando calo, dissinto. Quando falo, minto. Dá a ideia de agilidade, né? Enquanto os versos que têm a sonoridade mais distintas dão a ideia de pausa. A gente tem, então, dizem que quem cala consente. Eu, por mim, quando calo, dissinto. Quando falo, e então a gente tem uma quebra da última palavra no verso seguinte, minto. Essa quebra ajuda a valorizar ainda mais a oposição entre as palavras, né? Quando falo e minto. Calo e falo. É um poema, então, que se utiliza muito da melopeia, da sonoridade, do ritmo, para reforçar a ideia central que é discutida, sendo que predomina a melopeia nesse poema, já que o que ele tem a dizer é muito importante também. Então, a melopeia valoriza a logopeia, enquanto a fanopeia, ela não é muito utilizada nesse poema, e alguns críticos também falaram que não o uso de metáforas, de paisagens, de imagens, não é tão recorrente na obra de Chico Alvim. Eu vou analisar o segundo poema mais rapidamente, que se chama Ele, e é bem diferente do primeiro. Eu vou ler ele agora. Ele. Inteligente? Não sei, depende do ponto de vista. Há, como se sabe, 3 tipos de inteligência. A humana, a animal e a militar, nessa ordem. A dele é do último tipo. Quando rubrica um papel, põe dia e hora e os papéis caminham em ordem unida. Bom, a gente vê que a distribuição rítmica ela não se sobressai tanto nesse poema, a utilização de rimas. O texto ele tem uma característica mais dos textos discursivos, que a gente até vê pontuações que geralmente não são utilizadas no poema, como os 2 pontos, os parênteses. Uma das pesquisadoras de Chico Alvim, ela faz uma análise interessante desse poema e fala que ele é construído de fora para dentro, porque ele pega alguns elementos que não estão mencionados no poema e vai inserindo nele. O próprio título, que é o objeto principal do poema, ele se refere à terceira pessoa. É alguém que está de fora de uma conversa. Essa conversa ela tem pelo menos 2 pessoas, 2 interlocutores, mas também não são mencionados. E o poema começa com uma pergunta: inteligente? Então dá a entender que esse poema ele tem uma continuidade
antes dele começar, né? Alguém já fez uma afirmação antes sobre a inteligência de alguém, sobre alguém ser inteligente, e ele já começa a responder nessa conversa. Então, ele captura um instante de uma conversa e a gente tem, então, esse momento aproximado. O poema também utiliza de cavalgamento, ele tem uma linguagem formal, mas com traços de coloquialidade da conversa. E é interessante que todos os verbos estão no presente, que dá a ideia de aproximação, e os substantivos utilizados são todos concretos, que dá a ideia de particularização, como o Godestin fala. Substantivos, palavras no sentido denotativo, abstrações, dão a ideia de generalizações. E é interessante que nesse poema, o eu lírico está justamente conceituando uma palavra, à medida que ele vai discorrendo sobre uma pessoa que a gente entende depois que é um militar. Então, faz sentido ele se utilizar de, como ele está meio que conceituando, faz sentido ele utilizar de substantivos concretos e particularizar. Ele usa também e faz uma alegoria interessante do processo burocrático através do processo de produção e de algum documento, né? E aí ele usa palavras até bem poéticas, né? Quando ele fala os papéis caminham em ordem unida. A gente, então, tem, nesse poema, a utilização da fanopeia, que ajuda também no argumento do eu lírico. A logopeia, então, também ela predomina nesse poema. O autor consegue, então, subverter e ridicularizar o termo inteligência militar e utiliza de elementos do cotidiano, de uma conversa, para fazer isso, né? Ele faz uma grande crítica ao autoritarismo, à burocracia, à ditadura, mesmo que o poema tenha sido publicado depois do fim da ditadura. Bom, eu vou passar a palavra para o próximo colega. Oi, gente, meu nome é Ana Paula e eu vou falar sobre os poemas do Cacaso. A professora selecionou 3 deles, né? E são chamados Álgebra Elementar, Fotonovela e As Aparências Revelam. Desses 3, eu vou falar principalmente de As Aparências Revelam. Pode passar, por favor. Bom, contextualizando um pouquinho aqui o poema, né? As Aparências Revelam e Fotonovela, creio que também Álgebra Elementar tenham sido escritos e publicados durante a ditadura militar e foram publicados na década de 70. As Aparências Revelam está presente no livro Grupo Escolar, de Cacaso. Ele assinava ainda como Antônio Carlos e foi publicado em 74. Esse livro ele tem as características mais marcantes de ser mais crítico, né, referente à política. E, além disso, demonstra falar sobre fatos cotidianos e ele demonstra naturalidade com a situação da ditadura e da opressão. Fotonovela já está presente no livro Na Corda Bamba, de 1978, e aí a gente consegue perceber essa diferença, né, até pelas imagens da publicação e do momento do autor, do poeta, em cada um desses períodos. Pode passar, por favor. Bom, vou ler aqui com vocês, aí eu vou fazer um comentário logo após e, em seguida, a interpretação. As aparências revelam. Afirma uma firma que o Brasil confirma. Vamos substituir o café pelo aço. Vai ser duríssimo descondicionar o paladar. Não há na violência que a linguagem imita algo da violência propriamente dita. Então, esse poema ele é composto por 3 estrofes, um terceto, um dístico e um quarteto, né? A métrica dele é em versos livres, apesar dos hexassílabos na última estrofe, né? A gente consegue ver uma irregularidade. Também nota-se a anáfora na primeira estrofe com a palavra firma. Afirma, uma firma que o Brasil confirma. Ela é bem presente nessa estrofe. A gente consegue também perceber a literação de D e S na segunda estrofe, né? Duríssimo descondicionar o paladar, né? O D aparece
com bastante frequência. O S também a gente consegue perceber aqui, não com tanta frequência quanto o D, mas que ainda assim tem sua participação na literação desse período. Aqui a gente consegue classificar a rima como A, B, C, D, D, E, F, E, F. Né? A gente não tem rima na primeira estrofe, são versos brancos. E as rimas propriamente ditas estão na segunda e terceira estrofe. A gente consegue perceber também verbos no presente do indicativo na primeira e terceira estrofe. Na primeira estrofe, nos versos afirma e vamos. Na terceira estrofe, o verbo a, não há, na violência. E verbos no futuro do presente, na segunda estrofe. Vai ser, né? Vai ser duríssimo, descondicional, paladar. Pode passar, por favor. Voltando agora para a interpretação, a gente consegue perceber uma constante presença das firmas, né? Que já foi ressaltada ali no comentário, no qual as firmas, é um contexto no qual as firmas, durante um contexto histórico mesmo do país, estão muito presentes. Essa questão de mudar a comercialização do café para o minério, para o aço, né, tem a ver principalmente com as firmas. Sem elas, a gente não consegue fazer essa transição, né, essa maior industrialização do país. A gente consegue perceber a presença das palavras firma, aço e café, iniciadas em maiúsculo, né? E assim como o nome próprio Brasil, né? E a partir disso dá para fazer uma relação com a importância que o autor, que o poeta dá a esses substantivos, né? As firmas, o café e o aço, a firma, por trazer esse lucro, trazer ser uma entidade importante dentro do país. O café e o aço, principalmente por conta dos recursos financeiros os quais se consegue através deles, né? A gente percebe também na segunda estrofe ironia, né, empregada no quarto verso, quando o poeta diz assim: vai ser duríssimo descondicionar o paladar. Esse duríssimo que ele fala pode ter relação com o café, né, que vai haver a substituição do café pelo aço. Nesse caso, não vamos mais tomar café, mas vamos tomar aço, né, de forma que isso faz um jogo de palavras, né? Um jogo com sentido dessas duas matérias, né? Esses dois produtos que são exportados aqui no Brasil, além de poder ser também interpretada como uma forma de ser dura, a forma como o povo vai lidar com a ditadura, as opressões, entre outras violências ocorridas nesse período, né? E, além disso, ele propõe uma reflexão final, né? Não é na violência, que a linguagem imita algo da violência propriamente dita, né? E aqui a gente pode analisar da seguinte forma: essa violência que a linguagem se dispõe a copiar não seria certamente, além da violência expressa nos dizeres, um ato de violência direta ao povo, por exemplo. Uma opressão através da linguagem que talvez não pode ser percebida com clareza, mas que ainda assim é violência e é uma forma opressiva, né, de você tratar. Então, por fim, né, falando mais sobre esse poema, a gente pode relacionar esse conteúdo todo ao título, né? As aparências revelam. Aqui ele faz um trocadilho, né? Normalmente, nos dizeres do português, nós falamos as aparências enganam, né? Normalmente enganam. Mas aqui a gente pode relacionar essas aparências revelam, mas a questão de que a forma como, principalmente nesse contexto, as firmas
elas se dispõem a se apresentar, a forma como elas se pronunciam, revelam algum tipo de característica sobre elas, mas que, assim, não seja algo tão claro, né? Claro que seria algo mais aprofundado quando você analisa e para interpretar essas pronunciações, essas aparências dessas firmas, por exemplo, a gente consegue perceber que elas revelam algo sobre si, né? Nesse caso, principalmente falando sobre a violência. Pode passar, por favor. Eu ia comentar um pouquinho mais sobre a fotonovela, mas, assim, falando de forma breve, valeu, Bruna. A fotonovela, ela não tem uma relação tão forte com a política como as aparências revelam tem, mas da mesma forma, ele é um poema que tem estruturas diferentes dos poemas clássicos, né? E apesar de não tratar de temas políticos, você consegue ainda sentir, através da forma como o poeta escreve, a presença da poesia marginal, dessa diferença, dessa um ponto fora da curva, né? Vai diferente do que o esperado, né? Então, todos esses três, eles têm uma relação bem direta e bem explícita com o movimento da poesia marginal. Agora, eu vou passar a palavra para a Bruna e ela vai falar um pouquinho mais sobre o Leminski. Boa tarde, meu nome é Bruna e hoje eu vou falar para vocês sobre o Leminski e vou falar sobre as poesias Parada Cardíaca, Distâncias Mínimas e Como Abater uma Nuvem a Tiros. Paulo Leminski, ele foi um poeta, romancista e tradutor. Ele nasceu no dia 24 de agosto de 1944, na cidade de Curitiba. Ele é muito conhecido pelos seus poemas serem de concisão, de irreverência, de coloquialidade e de ter um rigor mesmo na construção formal. E ele foi um dos poetas mais importantes da história recente da literatura brasileira e um dos principais nomes da poesia marginal, que também, né, era conhecida, como vários colegas meus já falaram, como geração mimeógrafo. E o Leminski, ele se apropriou, né, na verdade, de muitos recursos visuais da publicidade, de provérbios, de trocadilhos da cultura popular brasileira e da forma, né, como ela era feita. E ele também, esses elementos ele também explora elementos herdados da poesia concretista que surgiu no Brasil na década de 1950. E ele foi reconhecido como mestre do haikai, que é um poema curto, formado por 3 versos, em que o primeiro e o terceiro verso são pentasilábicos, ou seja, são formados por 5 sílabas poéticas, e o segundo verso é heptassílabo, formado por 7 sílabas. A gente vai fazer uma análise agora do primeiro poema, que é a Parada Cardíaca. Eu vou ler ele junto com vocês. Essa minha secura, essa falta de sentimento, não tem ninguém que segure e vem de dentro. Vem da zona escura, de onde vem o que sinto. Sinto muito, sentir é muito lento. Esse poema ele é composto de 2 estrofes, sendo 2 quartetos, e ele há uma repetição de muitas palavras com S. O título, né, Parada Cardíaca, o próprio título, ele sugere o fim de uma vida, né? Enquanto o poema tenta trabalhar a elaboração do vazio por meio de um movimento de intensificação, que é a dos sons sibilantes. A presença de muitas palavras com S em todos os versos, com exceção do último da primeira estrofe, ela parece que traça uma contínua perda de ar, com as palavras essa, secura, essa, sentimento, segura, escura, sinto, sentir. Aí esse esvaziamento proposto pelo som sibilante que se repete no poema, ele é associado à ideia sugerida pelo título, que é de um coração parando de funcionar.
E essas sequências desses sons sibilantes, ela alude à perda da vida, a um esvaziamento de ar, dos sentidos e do sentimento. A gente é capaz de perceber um eu lírico anestesiado, perdendo as forças e, ao mesmo tempo, intensificando um sentir que se impõe por meio do som. Agora a gente vai analisar o poema Distâncias Mínimas. Eu vou ler ele junto com vocês também. Um texto morcego seguia por ecos. Um texto cego. Um eco antigo. Um grito na parede, rede. Volta, verde. Com mim, consigo. Ouvir é ver, se. Ou se, milite, sigo. Aí, nessa análise, a gente pode ver que há uma grande repetição na palavra. Então, o Leminski, ele brinca muito com isso, nesse poema, com essa repetição. E essa repetição, ela traz índices sobre a questão da influência literária. Aí a gente pode ver que nessa parte aí, no primeiro verso, um texto morcego, ele pode se deduzir que ele se alimenta do fluxo vital que constitui a história da literatura e que também está confinado, né, entre os limites impostos pela linguagem, quando a gente fala ali de um grito na parede. E a gente também pode ver que na parte aí de um eco antigo, ele sugere uma oposição ao velho, né? E então, que significa antigo, né? E pela repetição do prefixo anti, que repete aí, ele cria sentidos alternados, pois ela gera leituras ora afirmativas e ora negativas do adjetivo. Antigo e assim por diante. Eu acredito que o Leminski quer mostrar que o conceito de novo é relativo e que existe, na verdade, uma alternância de recursos e temas no mundo literário. No terceiro e último poema, Como Abater uma Nuvem a Tiros, eu vou ler ele junto com vocês. Sirenes, bares em chamas, carros se chocando, a noite me chama. A coisa é escrita em sangue nas paredes das danceterias e dos hospitais. Os poemas incompletos e o vermelho sempre verde dos sinais. Esse poema ele é composto por oitavos, né, que é uma estrofe de 8 versos. Nesse poema, Leminski ele se depara, né, com uma situação que o Brasil estava passando no momento, com o terrorismo cultural, né, que foi instaurado pelos militares na época da ditadura, e com uma súbita industrialização do país, porque com a ditadura também houve um crescente, o Brasil houve um crescimento muito grande na industrialização. Então, acredito que o Leminski ele queria mostrar para si, né, e para a sua poesia um lugar mental, profundamente aperfeiçoado, a sua ideia de vida, de mundo, de estar no mundo, e um lugar compatível com a grandeza de vida. Talvez pode até ser uma escapatória daquilo que muitas vezes é o ambiente real de sua poesia. Muito obrigada, pessoal.